Beleza. Show. Passou o slide aí, Rafael? Tá sim. Então, beleza. Cara, definição do sistema. Sistema híbrido, ele vai estar funcionando como se fosse um on-grid, tá? Ele vai conectar na rede, vai injetar energia na rede do cliente, ou seja, você vai produzir energia, você vai consumir instantaneamente e o excedente vai ser injetado na rede. Ao adicional disso, ele vai carregar as baterias, tá? E ele vai ter uma outra conexão para as cargas que vocês definirem. Por exemplo, vocês definiram que nessa residência aqui, por exemplo, vai alimentar essa televisão e essa iluminação. Então, a gente vai ter um outro circuito aqui destinado a essas cargas. Tá? Se o sistema for dimensionado para alimentar a residência toda, aí a gente tem que pegar um circuito e colocar no quadro principal do cliente. Caso contrário, a gente vai ter que montar um circuito específico para aquelas cargas do cliente. Então, mais do que um on-grid, né, vai ser um projeto mais específico para cada cliente, tá? Com relação à autonomia, com relação à quantidade de carga que ele vai ter. Vamos lá. Vantagem disso. Ele consegue utilizar a energia durante a noite, então ele não, digamos assim, dependendo do projeto, ele não precisa nem que pagar ICMS, tá? Ele vai ter consumo instantâneo do sistema também à noite. Faltou energia, ele vai conseguir ficar conectado, dependendo do projeto também. Por exemplo, se abranger a residência toda, dependendo da autonomia, ele vai conseguir ficar, por exemplo, faltou energia 3 horas, ele vai ficar essas 3 horas com a residência dele em funcionamento. Tá? Aqui, novamente, vai ter uma redução na conta por conta do consumo instantâneo dele à noite, que ele vai ter. Ele vai conseguir, por exemplo, igual a gente já recomenda com relação ao on-grid. A gente recomenda para o cliente que ele faça, por exemplo, liga uma bomba para limpar uma piscina durante o dia, por exemplo, de entre 10 e 2 da tarde. Ligue máquina de lavar durante o dia. Ele tenha mais consumo instantâneo durante a produção do sistema. Tá? Então, ele vai ter que deixar o maior consumo dele para o dia e esse consumo da noite vai ser abatido pela energia que tiver nas baterias. Tá? E aqui uma questão nova aqui com relação a carros elétricos. Então, assim, se o cliente tiver o veículo elétrico dele, chegar do trabalho, por exemplo, 7 da noite, e deixar para carregar durante a madrugada, ele vai poder carregar com essa energia das baterias. Desvantagens. O custo de investimento é muito mais alto. Tem um exemplo aí mais para frente. Tá? As baterias têm um prazo de vida. Você vai precisar, por exemplo, substituir, né? Tem aqui baterias de 7, baterias de 15 anos. Essa de 7 aqui é de chumbo, e a de 15 anos aí é a bateria de lítio, tá? Então, a bateria, ela vai, digamos assim, perder a utilidade dela antes dos painéis. Então, assim, você vai ter que substituir e ter um custo, digamos que metade do sistema novamente. A bateria tem mais ou menos o custo da metade do sistema ali, contando com mão de obra. Tá? Você utiliza uma área maior na residência do cliente, por conta das baterias. Você vai precisar colocar ali, fazer um banco de baterias, ou de chumbo, ou gastar-se mais ali com a bateria de lítio. Tá? Essa questão aqui do consumidor limitar o número de máquinas e equipamentos. Por conta da potência do aparelho. Por exemplo, se eu tenho um inversor de 5K, mas eu tenho 10K de equipamento na residência, eu não posso ligar tudo ao mesmo tempo, o inversor não vai suportar. Tá? Ele vai gerar um alarme lá, vai desligar, você vai ter que reiniciar o equipamento. E isso aqui é com relação ao consumidor. Então, assim, você tem que saber se aquele consumidor ele realmente ele vai fazer o uso do sistema, ele vai ter como adquirir o sistema também. Então, assim, não adianta ter o interesse, mas não ter nem as condições de fazer a aquisição daquele sistema. Tá? É um sistema que também depende exclusivamente do uso do cliente. Então, se o cliente dizer para a gente que ele utiliza
por exemplo, um liquidificador por 1 hora por dia, mas na realidade ele utilizar 3 horas, isso vai mexer na autonomia do sistema. E não tem como a gente, como integrador, não tem como a gente verificar esse uso digamos assim, da parte off-grid do sistema. Então, caso o cliente faça um uso diferente do que ele discriminou para a gente, isso vai gerar um problema, porque o sistema não vai ter a autonomia proposta, tá? Como eu falei da instalação, aqui é um exemplo que, por exemplo, os inversores de 5K, eles são monofásicos. 5, 8, até o 10K ali, eles são monofásicos. Então, se eu quiser ligar uma carga básica, um motor, um ar-condicionado, o que for, eu não consigo simplesmente colocar 3 inversores e alimentar esse ar-condicionado, tá? Teria que ser uma solução, teria que ser um equipamento só que fosse trifásico. E até o momento eu não vi aqui no nosso mercado ainda, tá? Então, assim, e aqui é como que é feita a instalação. Você tem, igual no equipamento on-grid, a primeira é MPPT, a segunda é MPPT. Aqui eu tenho o encaixe da bateria, tá? Polaridade positiva e negativa. Aí eu vou ter aqui a saída do on-grid dele, a C-grid, e aqui a saída do off-grid dele, do backup. Então, essa saída aqui, por exemplo, o cliente quer alimentar o escritório dele. Então, essa saída aqui, a gente vai montar um circuito para alimentar esse escritório, tá? A partir daqui. O restante é configuração. Se o solar vai dar prioridade para carregar a bateria, se o solar vai dar prioridade para injeção de energia na rede, tudo isso depois é configuração. E aqui é o encaixe do datalog, da comunicação, tá? Entendo. Então, assim, essa é a estrutura física de todos os equipamentos, todos eles vão ser assim. Tá? E isso aqui que vai ser o mais importante com relação ao backup. O que você vai definir de carga para o cliente, tá? Isso também define qual potência do equipamento você vai ter que instalar. E para vocês terem noção de valores, tá? Ou a gente vai fazer um sistema com bateria de chumbo ácido ou bateria de lítio, tá? Dando um exemplo, esses inversores são todos 48 volts. Então, aqui, uma bateria de lítio de 100 amperes, ela vai ter uma autonomia lá, dependendo da quantidade de equipamentos. Ela já é 48 volts, ela vai ter um custo de 8 mil. Uma bateria de chumbo ácido, tá? Ela é 12 volts, mas ela é 220 amperes. Então, o que acontece? Para eu ter a compatibilidade com o sistema, eu preciso ter no mínimo 4 baterias dessas, tá? Vou ter uma autonomia maior, porque vão ser 220, mas eu preciso ter no mínimo 4 baterias dessas para ligar um equipamento do inversor off-grid ou híbrido, tá? E aqui ainda tem aquelas questões da vida útil. Essa daqui, a vida útil dela vão ser no máximo ali uns 7 anos, e essa daqui uns 15. Inversor, aqui eu peguei o exemplo da Bolt, o inversor do Soli 5K, está nessa faixa de preço no momento, está até acessível, tá? O que realmente impacta muito no orçamento do cliente são as baterias, tá? Aqui um exemplo de utilização. Nesse caso aqui, é até o mesmo modelo aqui da bateria, a bateria de lítio, são 2 baterias dela, de lítio, para alimentar essa carga aqui. Exatamente o que eu falei para vocês. Vou dar um exemplo do inversor de 5. Eu estou ligando aqui, eu tenho de carga total 8.640 watts, então eu não posso acionar tudo ao mesmo tempo. E como é demanda de equipamento, realmente não vai estar tudo acionado ao mesmo tempo. Você vai utilizar, por exemplo, 2 lâmpadas, você vai ligar, sei lá, micro-ondas no momento, depois você vai ligar, a geladeira vai armar. Então, tem realmente um cálculo de demanda que tudo não vai estar ligado ao mesmo tempo. Para a gente montar esse sistema aqui, eu considerei aqui 10 painéis para esse sistema e para carregar a bateria e considerei um valor de mão de obra. Esse total aqui daria 48.200.
se a gente fosse fazer um sistema on-grid, só de equipamento, a gente teria que por volta de 9 mil, e de mão de obra uns 6.300, 6.200. Então, seria um valor muito menor no on-grid, tá? Então, isso eu acho que é válido vocês explicarem para o seu cliente lá. Aqui é um exemplo que a gente já fez, numa área de proteção ambiental aqui na área de Iguapemirim. Então, assim, esse cliente, ele tinha necessidade de abater o consumo dele, tá? Então, a gente fez a instalação de um sistema on-grid, porém, é uma região isolada lá, uma ponta de linha de transmissão, e faltava muita energia. De vez em quando caía uma fase lá. Então, a gente tem uma parte de escritório que eles queriam manter em funcionamento, aí a gente instalou um sistema off-grid para esse escritório. E aí, exatamente o que eu passei com relação à infraestrutura de elétrica, por exemplo. Então, aqui a gente tem um quadro de transferência automático, tá? Esse quadro aqui, que ele detecta a falta de energia e em 3, 5 segundos ele faz a mudança da rede para a rede do sistema off-grid. Tá? Qual é a ideia disso com relação a gente teve que passar mais cabeamento, por exemplo, para trazer do quadro principal a energia, para passar aqui primeiro nesse quadro de transferência, para depois voltar com o cabeamento para entregar. Além disso, isso aqui é totalmente o uso consciente do cliente. Então, a gente instalou pensando numa determinada carga e, em algum momento, um ano depois, o cliente ficou, por exemplo, uma semana sem energia. E aí ele ficou uma semana usando esse banco de baterias. Então, isso aqui era um sistema de backup. Por exemplo, se faltasse 2 horas de energia, sei lá, 1 hora, era uma coisa pontual. E o cliente fez isso um uso contínuo. Então, a gente teve alguns problemas de bateria que ferveu, um transformador que a gente tem no sistema também não suportou a quantidade de carga que o cliente colocou. Então, era para alimentar iluminação e alguns computadores. Então, o cliente ligou impressora laser, um monte de coisa lá. Então, assim, isso aqui não tem como a gente monitorar remotamente quanto de carga está sendo colocado pelo cliente ali. Então, assim, é extremamente importante na hora de verificar, se for dimensionar um sistema desse, exatamente qual é a carga do cliente, ou seja, tem que fazer um estudo energético detalhado, tem que entrar na residência lá, verificar o que o cliente vai realmente querer, lâmpada, todo o circuito, onde que vai passar cabeamento. Então, é um estudo muito detalhado, porque se você dimensionar uma autonomia da mesma forma que a gente faz a proposta, e informa quanto que o cliente tem que gerar de energia ali em quilowatt-hora, aí a gente vai ter que entregar essa autonomia também. Então, assim, a gente só recomenda aqui off-grid para locais remotos, por exemplo, aqui. A gente tem um quiosque aqui na prainha que não chega à rede elétrica da concessionária. Então, assim, esse cliente ele precisa alimentar alguns freezers, ligar iluminação, ligar som. Então, a gente foi lá, fez um estudo do que ele tinha para poder dimensionar. E aí, o custo, mesmo ele sendo mais alto, o cliente optou por fazer. E, por exemplo, aqui tem 2 baterias dessa aqui, de 9,6 kW, e cada bateria dessa aqui custa 25 mil. E o cliente optou por fazer, e o sistema está atendendo ele lá. Ainda assim, por exemplo, sempre que ele exagera no uso dos equipamentos, por exemplo, ele deixa de um dia para a noite ligado, ele tem 4 freezers lá, ele deixa os 4 ligados da noite para o dia. No inverno, o sistema não segura. Não tem radiação suficiente para carregar esse tanto de bateria,
e segurar o sistema durante a madrugada. Então, o cliente ele tem que ter um uso muito consciente do sistema, saber exatamente como é que ele vai operar, porque qualquer problema que tenha, deu um alarme aqui. Geralmente, esse alarme que dá é o alarme que descarregou a bateria. O cliente não sabe, o cliente vai te ligar e vai exigir tua presença lá. Tá? Então, tem que ter uma explicação precisa ali para o cliente de como que ele opera. Outra preocupação nossa com relação aos híbridos, tá? Em relação à homologação. Eu já passei isso com o Rafael algumas vezes, que tanto de São Paulo quanto da Costa Verde vieram solicitações, que é o seguinte, a gente não teve ainda na lista da Enel, por exemplo, a atualização dos inversores que eles admitem ali. Então, a gente não teve ainda nenhum inversor híbrido que a gente trabalha que está na lista deles. Tá? É possível homologar? Segundo eles, até segundo a Enel, é possível homologar. Mas tem todo um trâmite que tem que ser feito. Por exemplo, se esse inversor não está na lista deles, todo inversor no Brasil tem que ter, abaixo de 10K, tem que ter registro no Inmetro. Tá? Então, tendo registro no Inmetro, a gente consegue abrir uma solicitação na concessionária. Mas, se o prazo vai ser o mesmo, com certeza não vai ser. Tá? Porque aí você vai ter que pedir uma solicitação. Essa solicitação, só ela aqui, ó, tem 20 dias úteis para ser respondida. Então, assim, você vai fazer uma comercialização do equipamento, você não tem certeza se a concessionária vai aceitar. Então, aqui é um outro ponto que a gente imagina que vai se resolver, por exemplo, ou até final do ano ou no próximo ano. Assim, a demanda vai aumentar bastante. Mas, por enquanto, a gente aqui, a gente não recomenda e a gente informa o seguinte, vai fazer esse tipo de tratativa com o cliente tem que estar sabendo, por exemplo, dos riscos, né, desse tipo de sistema. Hoje, o mais fácil de se fazer é um sistema mesclado aqui de on-grid e off-grid. Por quê? O on-grid a gente já consegue homologar normal e o off-grid não precisa de homologação. A gente vai fazer a conexão ali nas cargas do cliente. Só que isso, você tem, por exemplo, as cargas que vão ficar ligadas diretamente no off-grid. Vai ficar full time ali no off-grid. Tá? O híbrido, não. O híbrido, ele já vai fazer essa conexão interna ali no equipamento e vai ser um equipamento só. Tá? Então, existe essa preocupação nossa da homologação e existe essa preocupação também com relação ao custo do equipamento para o cliente. Tá? Vocês vão ter que ver se realmente é viável ou não fazer esse tipo de coisa. Costa Verde aqui, por exemplo, eu sei que tem muito problema de falta de energia, os condomínios ali, algumas coisas, em Angra, por exemplo. Tá? Então, muita gente pode querer optar por esse sistema. Então, assim, por mais que seja mais custoso, o cliente vai querer optar. Mas aí entra essa preocupação aqui. É possível homologar, mas vai demandar mais um tempo ali da gente aqui para fazer esse processo por conta da concessionária. Além disso, vocês verem aqui, eu botei um valor mais alto de mão de obra. Por quê? Porque vocês vão gastar mais com cabeamento, vocês vão ter que fazer uma infraestrutura toda para alimentar essas cargas, tá? Vocês vão ter que entender realmente como é que está a elétrica da residência. No sistema on-grid, o que a gente faz? A gente verifica qual cabeamento ali vai atender a conexão do sistema. Por exemplo, o sistema de 5K, geralmente ele produz ali no máximo 25 amperes. Então, você vai procurar um cabeamento ali, que seja no mínimo ali um 4, um 6 milímetros para atender essa conexão. Atendeu? Show de bola, você não precisa mexer no quadro, você não precisa se preocupar com o restante da residência. Já no híbrido ou no off-grid, sim. Você vai precisar saber o que está conectado ali, se aquele quadro está montado corretamente, vai se preocupar com todos os componentes da elétrica da residência do cliente. Tá?
E aqui é a ideia, né, do que se indica, para onde se indica esses sistemas. Então, assim, é um sistema que são sistemas ininterruptos de energia, né? Então, assim, lugares que você não pode ter em momento algum uma queda de energia, você indica um tipo de sistema desse para o seu cliente, tá? Aí seria híbrido ou seria off-grid. No demais, cara, o cliente tem que entender esses pontos que eu falei, com relação à homologação, com relação a custo, tá? E vocês têm que estar capacitados a fazer esse tipo de serviço, porque vai precisar por exemplo, assim, de um eletricista que tenha expertise no residencial, expertise no fotovoltaico e trabalhar com baterias, tá? Agora a gente terminou, eu posso ou tirar dúvida de vocês ou entrar no ponto aqui do caso do Thiago, por exemplo. Eu até coloquei ali com relação por exemplo, trifásico. Eu vi que na proposta do Thiago aqui, no condomínio na visita dele, tinha um motor trifásico. Então, assim, não teria como a gente alimentar com esses inversores, por exemplo. Nem se colocasse 3 inversores hoje, a gente conseguiria alimentar. Teria que ser um inversor trifásico híbrido. E eu não encontrei até agora aqui nas distribuidoras que a gente trabalha. E na Volt, né, na BON, em algumas aqui eu não consegui encontrar. Na verdade, a gente encontrou inversores até 8K, híbridos até 8K. Então, assim, é uma tecnologia nova. Eu acredito que esse ano, até na Intersolar, eles vão falar bastante. A gente vai procurar saber bastante sobre os híbridos, mas eu acredito que é uma tecnologia que está todo mundo olhando assim, já, opa, vamos propor isso aqui, vamos querer utilizar isso aqui, porque é vantajoso, mas a gente ainda tem que ir um pouco com calma nisso, entendeu? Eu já vi algumas matérias informando que, por exemplo, as empresas que estiverem mais capacitadas vão pegar um mercado aí, um nicho de mercado maior, porque realmente você vai conseguir cobrar mais caro pela instalação do equipamento, tá? A gente aqui também tem alguns negócios que a gente pega com relação a instalação de carregador de carro elétrico. Então, assim, é um nicho que nem todo integrador vai querer fazer. Então, a gente aqui já está conseguindo fazer isso desde 2020 que a gente faz isso. Então, já estamos acostumados com isso. Agora, com relação ao híbrido, a gente tem que estudar a viabilidade mais a fundo, do cliente, que eu digo. Porque você quer um sistema que fique totalmente operacional no seu cliente. Então, não adianta você fazer a instalação, propor, sei lá, 2 horas de autonomia e o cliente for lá e botar o pé na jaca, ligar um monte de equipamento pós a sua instalação, por exemplo, tá? Então, tem que analisar com cuidado. E é isso, senhores. Se tiverem alguma coisa... Hamilton, hoje a gente não tem nenhum sistema híbrido homologado, então, né? Pelo que eu entendi. Não, nosso não. Pode ser que tenha, pode ser que outro integrador já tenha feito. Só que, assim, é o que eu estou informando ali. Por exemplo, o inversor não está na lista da... Deixa eu ver até a lista. Naquele slide que você colocou, estava ali na pesquisa o Solis. Pelo que eu entendi, o Solis ele está registrado já, né? Então, aquele slide é o inversor da Solis que a gente tem na Bold. Então, a gente tem um Solis 5K na Bold. Ele está no Inmetro, tem um Inmetro dele, está registrado no Brasil. Agora, por exemplo, aqui, deixa eu compartilhar. Aí, por exemplo, a Enel, ela tem essa lista aqui. Lista de investidores analisados e aceitos. E aí a gente procura esse investidor sólido, esse modelo, e não está aqui. Aí a gente já fica assim, putz, mas e aí, como é que a gente vai... Como que a gente trabalha? Se ele não está na lista, entendeu? Aí a gente fica meio receoso com relação a isso. Por quê? Porque existem empresas que instalam primeiro e depois, se der para fazer, faz.
Só que isso vai pichar teu nome ali no mercado. Então, assim, todo o sistema nosso, cara, ele está homologado e ele está em operação. Tem que estar. Então, a gente entrega o negócio funcionando para o cliente. Tanto é que, por padrão, a gente faz toda a instalação, testa o equipamento, chama o cliente, mostra para ele, desliga e orienta ele a acionar. Tá? Então, a gente faz isso já. Então, quando é feita a homologação, o cliente vai lá, aciona, o negócio está funcionando. Se a gente prometer uma coisa, vender uma solução para o cliente lá, que milagrosa, porque realmente é um sistema, eu acho um sistema bom, mas a gente vende uma solução para o cliente, enche os olhos dele, e aí depois ele não consegue acionar, fica complicado, entendeu? A gente fica meio que de mentiroso na história. Então, assim, tem todo o cadastro aqui de pessoas, por exemplo, da Enel, que vale tanto para você de São Paulo quanto para a Angra nossa aqui. E aí eles têm aqui, ó, recomendação do que fazer se não tiver cadastrado. Por exemplo, aqui, pessoa de 10K que não está na lista, mas possui certificação. Tem que entrar em contato com eles aqui, tem que entrar no link que eles botam e se cadastrar. Agora, quanto tempo isso aqui, se vai durar só os 20 dias, não sabemos. Não foi feito ainda, não temos histórico ainda para saber. Ou se fosse uma venda, por exemplo, um parente meu, um parente de vocês, vamos ver se vai dar certo. Beleza, a gente fazia todo o estudo aqui e ia fundo. Agora, você está vendendo para um terceiro uma coisa que você não sabe se vai funcionar. Você não sabe se vai ser homologado. Aí a gente fica com o pé atrás, a gente, no momento, não está meio que, não faz por enquanto, não, porque a gente precisa ter mais estudo sobre isso. Dá para fazer? Dá, mas estamos com o pé atrás com relação a isso. A última vez que eu pesquisei tem pouco tempo, né? Até falei com o Roberto, né? Que é consultor aqui do Rio, na Bold. Eu falei, cara, porque ele trabalhou na Eugin, e a Eugin é da E, né? Aquele inversor híbrido, que é muito usado no mercado, né? É igual da Bel. O híbrido, o híbrido é muito usado, esse inversor muito usado no mercado. Aí eu perguntei, cara, mas e aí, é homologável isso? Aí ele falou, cara, isso foi em março, eu acho. Ele falou, cara, ainda não. Mas o que eu falei aqui com o pessoal aqui interno, o que eles fazem? Eles homologam um grid e depois, se tiver homologado, aí faz a conexão lá do off-grid, com baterias e tal. Só que isso é um risco. Por quê? Se der algum problema e a concessionária lá for identificar que está usando tanto on quanto off, né? Cara, isso pode gerar um problema para o cliente, consequentemente, para quem instalou, né? Então, por exemplo, aqui, Light não olha. A Light, ela olha se a placa de sinalização está lá no padrão. Sim. Se o padrão está com o disjuntor correto, que às vezes nem cabo ela olha, acabou. Não vai a fundo. Ela vai a fundo, por exemplo, quando são grandes clientes. Grandes clientes, eles solicitam aqui, aí eu vou lá com o técnico deles, faço o teste lá no sistema, quando é mini geração. Vou lá, aciono o sistema, faço teste de antilhamento, faço tudo, acabou. Eles fazem um relatório comigo e aprovam o sistema. A Enel, eu já estive em clientes finalizando uma obra e aí, porventura, chegou o técnico para fazer vistoria. A gente já tinha solicitado, acho que 2 dias antes, aí chegou junto. Eles vão no inversor. Eles vão lá, olham, pegam um datasheet, pegam o diagrama que a gente manda, vai lá no inversor e olha. E aí a gente tem um caso que, assim, cada bairro aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um técnico diferente. Então, assim, pode ser um cara tranquilo, como pode ser um cara que vai ser mais crítico. E se for esse cara mais crítico, que usa realmente a norma ali ao pé da letra, a gente não vai conseguir funcionar, não vai conseguir homologar o sistema. Tá? Aqui, ó, eu tenho ele aqui, ó, de Audi 5K. Tá até muito mais caro do que na Bold lá. Esse de 14 mil. Esse aqui é o de 8K, se não me engano. Tá errado. O de 8K, esse aqui é o de 5K. Esse aqui que o Roberto deve ter falado, que trabalhava lá na Eugin. É esse mesmo. Ou ele é mais caro porque ele é 127.
Esse aqui realmente está para o nosso mercado aqui. Esse aqui estaria perfeito para o nosso mercado. Ainda tem essa questão, os investidores monofásicos, a maioria tem 220 fase neutro. E 220 fase neutro, algumas regiões lá do Thiago, lá em São Paulo, vão ser assim. Aqui no Rio, só Friburgo, que é assim. Friburgo e aquele interior ali, acima de Friburgo, ali, que é assim. Tá? Então, assim, teria que ser esse inversor aqui mais caro para a gente aqui, para a nossa situação. 220 só o pessoal de Recife que vai utilizar. Então, assim, você vê que o custo já é mais alto. Bem mais alto. Entendi. Aqui em São Paulo mesmo o monofásico é 220, né? Tanto que a gente nunca precisou usar tráfego, né? Então. Mas assim, você vai ter alguns casos que você vai ter rede 127. Não sei como é que é o certo. Mas, por exemplo, a gente aqui no Rio, como os inversores são monofásicos, a gente liga duas fases. A gente liga duas fases de 127 e o sistema funciona. Ele reconhece que funciona normalmente. Você tem a diferença de potencial lá do fase para o neutro sendo 220. Então, te liga uma fase na fase e uma fase no neutro do inversor, ele funciona. Agora, no caso de saída de energia, ele vai dar saída a 220 fase neutra. Esse que é o ponto. Ele não vai dar saída fase de 127, entendeu? Ele não... Na entrada, ele pode ser, beleza, na entrada ele vai funcionar com duas fases de 127. Agora, na saída, ele vai dar saída a 220 fase neutra, entendeu? Aí, seus equipamentos têm que ser todos com 220. É o caso do quiosque que a gente tem aqui. A gente tem um quiosque aqui que é um sistema off-grid que tem tudo, a lâmpada, tudo lá, ou é bivolt ou é 220, porque senão não funciona. A gente queima, danifica o equipamento. Então, a nossa preocupação é essa, e eu acho que assim, a gente vai... Tá falando aqui, já falei com o Rafael, tá falando com o Jarbas aqui também, a gente vai se aperfeiçoar mais em relação a sistemas híbridos, vamos buscar bastante coisa, mas, por enquanto, cara, é um receio nosso. Tanto é que tem poucos equipamentos, cara, disponíveis no mercado. A gente vê aqui na Bell Energy tem 2 equipamentos só da DE, que não é uma... É tudo chinês, né? Mas vamos falar assim, a gente ranqueando a qualidade dos equipamentos, a gente não acha que tenha uma qualidade tão boa quanto, por exemplo, o Solis, que a gente trabalha já há bastante tempo. Tá? Então, assim, e na própria Bold aqui, a gente só tem Solis, só tem o da Solis. Não tem Sofar ainda, não tem mais nenhum outro tipo de sistema. Então, comparando aqui o valor de um sistema on-grid aqui, até com ajuste de inclinação que é mais caro, um off-grid, pô, a gente paga 15 mil para fazer a instalação, por exemplo, um kit completo aqui de 10 painéis aqui com não a laje, a gente cobraria do cliente 15 mil. Se for fazer um sistema híbrido, a gente vai cobrar do cliente 50 mil. Não vai ser todo mundo que vai ter essa disponibilidade financeira, vamos colocar assim, de fazer a aquisição de um sistema desse. E aí, se o cliente gasta 50 mil num sistema que não é certeza que vai operar, aí piora mais ainda para a gente, entendeu? Precisa de mais esclarecimento da concessionária com relação a isso. Porque, no meu entendimento, com relação à transmissão, distribuição e transmissão de energia, eles fazem, por exemplo, eles têm que ter um controle do que é produzido em cada cliente, não que eles façam isso muito a fundo. Mas, por exemplo, cada subestação ela é responsável por atender determinada carga. Se você está colocando geração, você está meio que aliviando aquela subestação. Só que se você chegar a um momento que estiver injetando energia na rede e a concessionária não souber disso, é meio que pode danificar algum equipamento da concessionária, por exemplo. Não sistemas pequenos, mas pode ter um momento que tanta gente já está executando isso que danifica alguma coisa. Mas
acho que a gente tem que se aperfeiçoar mais no sistema híbrido e tem que deixar o mercado madurar mais um pouquinho. Pelo menos aí, acho que até final do ano, início do ano que vem, a gente já vai ter alguma resposta com relação a isso, porque tem muita gente solicitando. A gente, esse mês foram o quê? 3, Rafael? 3 ou 4 solicitações. Não. Entendeu? E não só de vocês aí, da franquia, mas nossa interna aqui também. Entendeu? De vez em quando um cliente ou outro, ele está curioso do assunto ali, ele opta por isso. Então, acho que hoje a gente é especialista em microgeração, vamos colocar assim. Então, assim, sistemas até 75K, a gente está dominando o mercado, acho que tudo aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, aqui, a gente é dominante nisso. Outros sistemas a gente tem, mas não com tanto domínio. Tá? Acho que nosso nome está mais focado para microgeração para on-grid. Por exemplo, aqui em São Paulo, Hamilton, eu sempre viro e mexe tem demanda, principalmente quando tem essas situações ali de falta de energia, ficar 1, 2 dias ali sem energia, daí o pessoal vem tudo em cima de híbrido, né, bateria, off-grid. Então eu tento segurar o máximo aqui, reverter ali para um on-grid, né, trazendo ali aqueles discursos iniciais, mas tem alguns casos assim que os clientes querem porque querem, né? Teve um até recentemente que eu até dispensei, que eu falei, cara, a gente não tem ali nesse momento a gente não está fazendo, tem uma certa dificuldade de homologação, a gente também não deu aqui em São Paulo, não tenho a experiência com off-grid. Ele até falou, pô, Thiago, eu sou engenheiro, vamos fazer junto, tal, é bom que você aprende aí, tal, não sei o quê, mas ainda assim eu recuei um pouco porque falei, cara, daí pega principalmente o cara que tem conhecimento e tudo mais, às vezes qualquer coisinha ali no meio do caminho pode virar um problema. Então, isso é um receio nosso. Aí, por exemplo, aqui eu vou colocar aqui uma planilha aqui. Aí, por exemplo, é o que eu falo para vocês, ó, vai fazer um off-grid, aí você tem que ver todos os equipamentos que o pessoal tem lá, tudo. Vamos supor que no quiosque lá, o pessoal vai ligar o carregador do celular. 5 carregadores ao mesmo tempo. Eu tenho que colocar aqui. Aí eu faço todo um estudo, e mesmo assim eu ainda dimensiono para mais. E mesmo assim dá problema. Vamos colocar assim. Problema com relação o cliente coloca muito mais coisa do que você está imaginando e o sistema descarrega, por exemplo, antes da hora. Perde-se a autonomia. Então, pô, a gente só tem que tomar cuidado com o off-grid. Hoje eu prefiro, ao invés de oferecer o híbrido, colocar, por exemplo, você tem a tua situação do condomínio lá. Então, assim, o condomínio, ele tem o consumo dele lá, por exemplo, tem 600 kW média, você vai colocar um sistema para bater 600 kW média. A fatura dele vir, um desconto lá, bom dia de trabalho. E aí, por exemplo, ele tem portão eletrônico. Tem um portão, tem uma iluminação da portaria, por exemplo. E você quer deixar aquilo ali de uma forma que não, mesmo na falta de energia, não tenha problema, aí você monta ou bota um sistema off-grid e bota um quadro de transferência, que foi o exemplo que eu dei lá na apresentação. E aí você, faltou energia, em menos de 5 segundos, já vai transferir, e ele vai ter lá funcionando. O portão dele não vai travar, por exemplo, a iluminação da portaria não vai parar, o sistema de câmera, por exemplo, não para. Então, assim, minha sugestão hoje é essa. Desconto no condomínio. Esse sistema. Agora, para não ter interrupção, esse sistema aqui. Entendeu? Um off-grid para não ter interrupção. Mesmo assim, estudando toda a carga para você ver se aquele equipamento lá, se aquele inversor, ele vai suprir. Entendeu? No seu caso lá, eu acho que seria isso. Um on-grid. Porque lá no condomínio, o que acontece? Ali é uma região, cara, bastante ingrata, até ali perto da loja. Uma região muito arborizada, quando tem aquelas chuvas tal, daí, pô, a árvore cai na rede. Isso.
Daí o pessoal fica lá 2, 3 dias. E o condomínio em si, eles têm, tipo, toda a parte de portaria, né, segurança, e tem um fator bem crítico, que é a pressurização da água. Quando acaba a energia, as casas ficam sem água quente. Aliás, são dois Sem água problemas. mesmo, né? Um é a pressurização, que o pessoal fica sem água, e o outro é que ele falou que o pessoal fica sem água quente também. Acho que tem alguma coisa relacionado lá ao aquecimento de água também, que fica ligado ao condomínio. Então, por isso, o interesse deles, né, eles, naquela crise que teve ali em dezembro, eles ficaram quase 5 dias sem energia. Então, por isso a preocupação deles, porque daí eles falam, pô, daí a gente não consegue nem tomar um banho aqui, os moradores, um condomínio não é um condomínio de luxo ali, né, triple A, mas é um condomínio ali bacana, né? Então, imagina ter 21 casas sem água quente lá. Então, mas aí, por exemplo, é o que eu estava vendo aqui. O que vai fazer, a bomba que vai funcionar para isso é essa aqui em amarela, né? Essa amarela aqui é um motor trifásico. Então, assim, Tá? eu já nem gosto muito de ligar motor em inversores. Mas, por exemplo, é motor trifásico, então a gente já não conseguiria suprir essa necessidade deles de abastecimento de água. Uhum. Esse motor aqui do portão, eu até acredito que dê para atender. Por isso que eu falei, se você for montar a proposta ou for analisar mais a fundo, uma sugestão minha seria o quê? A gente montar um projeto, ó, portão não vai parar se tiver falta de energia, porque se o portão parar, tem que botar lá no manual e tem que botar, por exemplo, o colaborador para ficar lá abrindo e fechando o portão o tempo inteiro, né? Vai ficar o porteiro lá, para cada carro que chegar, o cara vai lá abrir o portão, fechar o portão. Então, assim, teria que analisar o portão, teria que analisar, por exemplo, sistema de câmera, iluminação, um computador, não sei se deve ter com DVR, que seja na portaria com as câmeras. Então, teria que mapear isso tudo, ó, alimentar essas cargas. A água a gente não consegue, porque você vai ter um custo muito alto. Para segurar isso aqui, tem que botar um equipamento muito porrudo, tem que ser um inversor trifásico muito grande para segurar isso aqui. Então, não seria o caso, mas, pô, se faltar, por exemplo, você falou aí da chuva, que é uma chuva, ficou 3, 4 horas sem energia e não afetar o sistema de serviço da portaria dele, pô, ele já vai querer, já vai achar isso interessante. Entendeu? A sua portaria não vai parar de funcionar, suas câmeras não vão parar de funcionar, entendeu? Pô, eu não sei como é que é a criminalidade aí na região ou nesse condomínio, mas, por exemplo, 4 horas sem energia de noite no condomínio, porra, tiver um assalto, tiver alguma coisa e não tiver registro na câmera, é complicado. Então, esses argumentos que você pode utilizar lá. Mas teria que pegar toda essa carga. No caso deles, Hamilton, especificamente, acho que a alimentação desses dois motores e o pressurizador, eu acho que é o principal lá para eles, cara. Então, É a grande assim, demanda lá do síndio. Daí, nesse caso, ali, devido à inversão, a necessidade de ser, como o motor é trifásico, necessita ali do inversor trifásico, já inviabiliza o híbrido. Isso. Daí teria a possibilidade de fazer faz o on-grid e conecta ali um off? Então, mas aí o on-grid vai bater o consumo desse motor. Mas o off-grid é a mesma ideia do híbrido. Ele é monofásico, então você não vai conseguir abastecer esse motor mesmo com off-grid, entendeu? Uhum. Teria que ser, por exemplo, eu dei um exemplo do Solis aqui, ele não faz a função. Mas pode ser que, sei lá, o Groat ou outra marca, ela consiga fazer a função de você pegar 3 inversores mono e alimentar. Então, assim, eu acho que não faz, mas pode ser que faça. Mas aí seria muito custoso. Uhum. Não ia valer a pena. Você ia cobrar, sei lá, preço de 3 inversores, mais bateria, passa de 70 mil um projeto. Então, Sim. vale a pena. Valeria só, o que eu tô falando, valeria a pena o sistema de câmera do cara, portão, iluminação básica ali, entendeu? Uhum. Então, assim, aqui para mim seria um on-grid. Não sei, eu acho que você tirou foto do telhado
do síndico, né? É do condomínio aí, da... Ah, isso aqui é do condomínio ou é do portão do aqui, condomínio. né? É que ele tem depois do portão, depois da fachada, já tem como se fosse uma casa ali do lado, que daí é onde abriga ali os computadores da administração, tá? E tá essas bombas também, né? Isso. Então, eu acho que aqui daria para fazer um projeto, por exemplo, de 12, 14 painéis aqui, para você abater aquele consumo lá de 600 kW, que eu acho que é também. Então, assim, daria para isso. Para o híbrido, eu acredito que não. Tá. A Rafael até comentou que você ia lá hoje, não sei, se é mais tarde lá. Não, eu tenho uma reunião. Ontem eu tive a reunião com o síndico. Eu estou vendo lá vendo com ele para a gente apresentar a proposta para as 20 casas do condomínio. E daí eu falei para ele que eu teria essa reunião hoje, e até sexta-feira eu retorno com ele com uma posição referente ao sistema híbrido lá para o condomínio. E hoje eu tenho reunião com uma das moradoras lá também para apresentar a proposta dela. Tá, então eu espero ter ajudado aí no entendimento de como que funciona o sistema ali, tá? E eu acho que e da posição da gente aqui com relação a isso. A gente está se aperfeiçoando, está estudando com relação ao sistema, mas hoje a gente não tem nenhum sistema instalado. E a gente tem receio que a concessionária possa barrerar alguma coisa ali, entendeu? Não tem dificuldade de instalação, não é bicho de sete cabeças, mas você precisa ter realmente um técnico ali capacitado a fazer, ele não pode cometer nenhum tipo de erro, porque você vai ter corrente contínua nas baterias, corrente contínua nos painéis, corrente alternada de dois lados ali, né? Na entrada de energia da rede e na saída para a carga do cliente. É um pouco mais complicado de montar ali o sistema, entendeu? Então, aí para maior. Não, legal, Milton, acho que ficou claro, já ficou com bastante argumento, não só para falar com esse cliente, mas também com outros que vierem, mas de fato, né, acho que é um segmento aí que a gente tem que olhar com bastante carinho e se aperfeiçoar cada vez mais, porque isso daí acho que é uma tendência mesmo, pelo menos aqui em São Paulo se fala muito, muito disso. Não, aqui também, aqui o pessoal de Angra também está com bastante demanda do híbrido, do off-grid, por conta disso, de muita queda de energia. Mas é isso. Qualquer coisa vocês podem falar aí a gente. Tá certo. Obrigado, Hamilton. Valeu pela força mais uma vez. Então, tudo certo aí, né, Thiago? Tá, tudo certo, Rafa. Obrigado aí, Hamilton, Rafa. Acho que tá claro. Daí a gente, eu vou falar com o síndico, então vou chamar ele para explicar essa situação. E qualquer necessidade, qualquer demanda que surgir, eu aviso vocês também. Boa. Valeu. Valeu, obrigado. Obrigado, um abraço.